principalmente com o Flamengo, com tudo, para depois, se aparecer uma nossa boa, ele vende para a Europa. Isso. Mas eu não vejo esses caras valer isso para a Europa. Chegar alguém aqui agora e... Porque não vale. Não vale. É o brasileiro que acredita. Esse que é o problema. Vou pagar Sousa e Facundo, nem a Europa acredita que eles valem o que eles... Enfim. Você vê isso, enxerga isso? Eu não enxergo. Eu também não. Então se liga, rapaziada. Olha aqui, antes da gente começar o vídeo, o comentário do amigo aí, ó. Ele fala sobre problema de rombo de fluxo de caixa. Eu não tenho nada a ver com isso. A gente não tem nada a ver com o fluxo de caixa do Palmeiras. Se tá com problema de fluxo de caixa, como é que gastou 700 milhões? Mas veja bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. Para você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. E aí, o Vampeta também detalhou aqui na televisão, vou até colocar mais o trecho para vocês, que o Flamengo sempre pensou diferente. E só agora a gente acordou, mas eu quero fazer uma pergunta antes da gente ir pro vídeo do Vampeta aqui, esse trechinho. O Palmeiras, ele vai realmente contratar jogador experiente, como estão falando para você hoje? Ou é para passar o pano para as renovações de Everton, Lomba, eventualmente mais uma renovação de Gustavo Gomes, que já foi feito, mas nunca se sabe se vai renovar de novo, entre outros jogadores experientes do elenco. O Palmeiras, de fato, vai no mercado trazer jogador experiente e olhar o modelo do Flamengo? Você, primeiro, antes de mais nada, você acredita nisso? Ele traz os caras, mas não traz mais para vender Danilo, Alexandro, Jorginho, ele traz para pagar título. Alguns desses aqui eu não vou vender. E isso explica o fluxo de caixa. Como é que você vai vender agora Sousa, Facundo? Ninguém vai querer comprar. Vai ter que vender quem deu o resultado. O Lopes, por exemplo. Pode observar, a trap tá armada. Vamos ficar falando de fluxo de caixa. Para corrigir fluxo de caixa, pega quem deu alta. Um dos jogadores que a gente pode perder, deu alta e daria essa condição do fluxo de caixa. O Alan? Não. Não. O Flaco Lopes. O Flaco Lopes nos dá fluxo de caixa, por exemplo. Vale a pena vender o Felipe agora? Não, não tem alta. Não tem como fazer grana com o Felipe Anderson, a não ser um clube da Arábia que queira exatamente o Felipe. A característica do Felipe. E aí, quando a gente está falando dessa mudança, é esquisito, né? Então agora, só agora a gente aprendeu e percebeu isso, que atleta bom a gente tem formado na base e a gente deveria estar trazendo atleta caro, sim, porém pronto, porque nunca dá revenda, quase nunca. E lógico, tem o Richard Rios, a gente vai ter jogador com essa possibilidade, mas ainda assim encaixa em formação o Richard Rios. Richard Rios estava no Guarani, depois de ter ido para o México, ter saído aí mais ou menos que da base do Flamengo, o Flamengo que descobriu o jogador, e aí sim a gente conseguiu uma revenda. Mas em 90% dos casos a gente perde valor nesses jogadores e depois reclama do próprio fluxo de caixa. Isso é uma grande pegadinha que eu vejo no Palmeiras. Pera, você gasta com jogador ruim, você contrata jogador que não performa e depois você vem falar de problema de fluxo de caixa. Quem criou esse problema? O torcedor ou eles? Eles. Agora, claro que eu quero acreditar. Não sei o que você respondeu aí nos comentários, se você acredita ou não que o Palmeiras vai buscar o jogador pronto. Eu acho que esse é o caminho. Olhando o esqueleto que a gente tem, e se vocês puderem ver o vídeo que eu subi, que é esse vídeo aqui, ó, que fala a respeito das contratações para Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo, o que o Palmeiras precisa de experiência. Você pode ver, eu coloquei 2 jogadores experientes. O Roger Guedes já está indo para 30 anos, é um jogador experiente que apareceu ali junto com o Gabriel Jesus em 2016, né? O Roger Guedes veio captado lá do Criciúma, com muitos times de olho nele. O Palmeiras já estava fazendo um processo bom ali, tanto na sua formação, começando a esquentar a sua formação, e na captação de jogadores também. Então, o Roger Guedes ele vem de uma captação, só que hoje já é um jogador rodado, que passou pelo Atlético Mineiro, pelo Corinthians, foi fazer sua grana e com certeza viria pronto. Casimiro, que eu coloquei no vídeo, é o que a gente está precisando para o volante. E aí, se você olhar o que eu coloquei para Cruzeiro e Flamengo, serviria para o Palmeiras. Mas lembra o que eu falei no vídeo? Que parece que o Palmeiras não faz o que o Flamengo faz, e aí estão se falando do Gerson. O Gerson simboliza isso, Fernando? Sim, mas é caro. Se você está com problema de fluxo de caixa, o Gerson não está livre no mercado. Agora, vários jogadores estão entrando para o seu ciclo final do mês 6 na Europa, e aí já não é o Gerson. Você está indo para o modelo do Flamengo. O modelo do Flamengo antecipa contratações que estão acabando o seu fluxo de trabalho na Europa e estão vindo para o Brasil. Então veja, não se engane, o Gerson é o que o Flamengo faz? É também. Mas o Flamengo mescla isso com jogadores de mais de 30 anos que passaram pela Europa e que fazem um trabalho relevante aí no Flamengo, sim, para título. Isso eu falo há anos, que é um modelo interessante que o Flamengo faz e que o Palmeiras podia copiar.
E aí estão falando, não sei se é verdade, eu vi várias pessoas já comentando, então tá comentando a Jovem Pan, já vi mídia alternativa comentando que o Palmeiras nessa temporada vai atrás de jogador pronto. Com o fluxo de caixa problemático, se é que tá, você vai precisar vender o que você tem para fazer esse fluxo, alguém você vai ter que vender e vai ter que buscar jogador em final de ciclo. E tem vários, cara. O Casimiro é um desses casos, só que chegaria no meio do ano, no meio da temporada, para assinar um acordo com o Palmeiras aí para 1, 2, 3 temporadas. E outros jogadores também se encaixam nisso. O Roger Guedes já está no mercado, ele está como se fosse aquele atleta listado no mercado. O Al Rayyan já pretende sim vender o jogador. Então você tem algumas oportunidades vindas da Europa e tem que ficar de olho também nos atletas que foram para Al Nassr, Al Ain e, enfim, Al Ittihad, que são times ali da Arábia que investiram pesado para ali ter uma visibilidade. Já foi 2 anos desses investimentos e talvez alguns jogadores podem estar retornando para a Europa ou até mesmo, quem sabe, aceitar o convite de um futebol brasileiro. E aí encaixa, por exemplo, o Fabinho, mas tem uma série de jogadores lá. Claro que jogadores que não são brasileiros, e aí vai um desafio. Será que o Palmeiras está pronto para começar a convidar jogadores do cenário europeu de fato para cá? Me parece uma coisa meio distante, só vou acreditar quando a gente vê que o Palmeiras está fazendo e continua fazendo. Eu acho que aí sim abre um leque de novas possibilidades ao Palmeiras que hoje a gente ainda não tem e que seria interessante ter, porque você não fica preso e nichado no mercado sul-americano, mesmo que dentro do mercado europeu ou asiático, ou até mesmo esses jogadores do não só Catar, Arábia Saudita e outros centros, né? Porque aí você poderia sim ampliar um pouco mais sua forma de buscar jogador. Existem muitos, por exemplo, equatorianos que jogam na Suíça, que o Palmeiras poderia estar olhando. Será que olha para o mercado suíço? Então aí você consegue ampliar um pouco mais. Você tem até de fato jogadores europeus com valor de mercado entre os seus 4 e 8 milhões de euros que poderia estar aceitando o convite e o desafio de jogar no futebol brasileiro como plataforma de visibilidade, disputa e novas conquistas. Por que não? Primeiro você precisa fazer o convite, depois a gente vai trocar uma ideia se é viável ou não. Você não pode falar que é inviável se você não convida. Se você não recebe 1, 2, 3, 4, 5 nãos na cara, a gente não pode falar que é um mercado inviável se não está sendo feitos convites, né? A gente também não pode enxergar que o convite para o Marcel Ruiz, que é um mexicano, é o convite para o europeu. É diferente, né? É diferente, a gente não está indo na Europa, na Espanha, contratar um espanhol. Nós estamos indo no México contratar um mexicano em uma liga menos prestigiada que é a Liga Brasileira. De fato, é uma liga que tem bons jogadores, mas não tem o prestígio do futebol brasileiro. Isso daí não tem nem como comparar Brasil com o México. O que você pode falar é do poder de compra do futebol mexicano, que se mostra há décadas um poder de compra interessante e que leva jogadores interessantes, como o Gignac, entre vários outros jogadores que vieram do mercado europeu, passaram por lá. Até brasileiros que saíram do Brasil foram para lá. Então a gente tem ali o futebol europeu investindo já pelo menos há 1 década e meia, 2 décadas em jogadores bons. Até algumas surpresas ali você encontra na Liga Mexicana que você não imagina que o jogador ia para lá e acaba aceitando o desafio. Por que o cara aceita o desafio do México? Financeiro, que hoje o Brasil tem para oferecer, e desportivo, mas principalmente financeiro. Se o México jogasse Libertadores, com certeza eles teriam muito mais vitrine de competição, que é inclusive um dos projetos, sim, da Conmebol, é trazer os times mexicanos, mas ainda é um desafio devido, obviamente, o calendário aqui do futebol brasileiro, tá? Peço para você deixar o like e me contar aqui embaixo se você acredita na pauta do dia, que é o Palmeiras atrás de jogadores experientes e prontos para a temporada 26, e aí sim, visando o Flamengo como espelho aqui no futebol brasileiro. Tamo junto, meus amigos, até a próxima e valeu, rapaziada.